Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, quero resolver essa questão do ITA de 2025, tá? Essa questão aqui, ela trata a respeito de número complexo. E aí, ele traz para nós um número complexo da forma A mais 2i, em que A pertence aos reais, então A ele é real e ele é positivo. E traz aqui o valor de A para que as representações, então o exercício quer saber qual é o valor de A para que as representações de 1, z e z quadrado no plano de Argand-Gauss formem um triângulo de área 200. Tá? Então só resgatando um pouquinho. Lembra lá na geometria analítica, a gente tinha as coordenadas dos vértices de um triângulo e para a gente calcular a área desse triângulo na geometria analítica, a gente calculava o módulo do determinante dos três vértices, né, dividido por 2. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Lembrando que no plano de Argand-Gauss, quando a gente toma, por exemplo, um número complexo, como por exemplo esse aqui, ó, z, lembra que ele pode ser representado genericamente da forma A mais BI ou x mais yi? Tanto faz, né? Esse A, ele é a parte real do número, o B é a parte imaginária e o I denota a unidade imaginária. Então eu posso representá-lo na forma de uma coordenada, para que eu possa esboçá-lo no plano de Argand-Gauss como um afixo. Então esse cara vai ser o nosso A e B. Então a coordenada, parte real, parte imaginária. Maravilha? A gente chama então isso aqui de afixo lá no plano do Argand-Gauss. Certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, z igual a 1. Se o z for igual a 1, tiver um número complexo igual a 1, eu posso escrevê-lo ele dessa forma aqui, né? 1 mais 0i. E aí eu vou ter essa representação para esse 1. Né? Vou chamar aqui de z1. Vou ter essa representação, que vai ser 1, 0. Se eu pegar lá agora o z, eu quero pegar esse z aqui, tá? Então eu chamei aqui de z1 como sendo 1. Esse z, ele já traz lá no início para nós, que é a mais 2i. Então a representação dele em coordenadas é a e 2. E depois ele traz o z quadrado. Quem é o z quadrado? Então vamos fazer ele aqui, ó. Vamos pegar aqui z quadrado. O z quadrado, então, vai ser o a mais 2i ao quadrado, certo? O que significa a mais 2i ao quadrado? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ou então, se eu tiver dúvida ainda, né? Esse 2 aqui do expoente, ele indica quantas vezes a base está sendo multiplicada. Então aqui posso fazer dessa forma. Maravilha? Tá? Então vamos lá. Eu vou fazer direto aqui, ó. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar 4ai mais 4i quadrado. E aqui, tome cuidado, esse i quadrado, ele vale menos 1, então mais 4 menos 1, a gente tem aqui no final menos 4. Vou agrupar parte real e parte imaginária. Então esse é o nosso z quadrado. Então vou colocar ele aqui. A quadrado menos 4 mais 4ai. Na forma de coordenada, ele passa a ser então a quadrado menos 4 e 4a. Então a gente tem aqui os três afixos que formam esse triângulo cuja área vai ser 200 para um determinado valor de A. Maravilha? Então o que a gente precisa fazer agora? Calcular o determinante a partir então dessas coordenadas. Lembra, o determinante, nessa coluna aqui, vão ficar os valores de x. Na segunda, os valores de y. Então vai ficar representado assim: 1, 0 e a última coluna é a coluna unitária. Depois, A, 2,
e 1. E aqui, a quadrado menos 4, 4a e 1. Vou usar, então, o método, a regra de Sarri, que é reproduzir aqui as duas primeiras colunas. A quadrado menos 4, 4a. Vamos lá, bora lá resolver. Então, para a gente resolver, a gente vai fazer isso aqui agora. Ó. Eu vou multiplicar os elementos da diagonal. Nesse sentido, a gente mantém. Então, aqui eu vou colocar 2. Aqui, vou multiplicar os elementos dessa diagonal, vai dar 0. E vou multiplicar os elementos dessa diagonal aqui, 4a quadrado. Depois vou fazer a mesma coisa, só que vou mudar e vou multiplicar nesse sentido aqui. Olha só, aqui está dando 2 vezes isso aqui. Então, está dando 2 vezes a quadrado menos 4. Lembra que aqui eu não posso esquecer que eu troco o sinal. Estava dando 2, então vou colocar menos 2 vezes isso. Depois aqui está dando 4a, então vai ficar menos 4a. E por fim, ao multiplicar isso aqui, está dando 0. Beleza? Então, a gente tem o determinante como sendo esse número aqui. Ó. Menos 2a quadrado menos 4, menos 4a, mais 2, mais 4a quadrado. Vou melhorar isso aqui, vamos fazer a distributiva. Ó. Menos 2a quadrado, mais 8, menos 4a, mais 2, mais 4a quadrado. Então, a gente conclui aqui que o D, deixa eu colocar um D aqui, que o determinante vale. Vamos agrupar esses dois, então vai ficar 2a quadrado menos 4a mais 10. Esse é o nosso determinante. Maravilha? Vamos lá então. Agora, a gente sabe que a área do triângulo é o módulo do determinante dividido por 2. E a gente tem que a área é 200. Agora a gente tem aqui o módulo do determinante, que é esse resultado que a gente acabou de encontrar lá no início, dividido por 2. Tá. Vamos resolver isso agora. Aqui, fazer uma multiplicação cruzada, então vai ficar 2a quadrado menos 4a mais 10 igual a 400. 2 vezes 200. Certo? Galera, aqui a gente vai ter que recordar equação modular. Então, ó, fazer aqui um asterisco. Equação modular. Digamos que a gente tenha essa situação aqui. Eu tenho duas possibilidades para esse valor. Se o x for igual a k, ou seja, x for o próprio número, então o módulo do próprio número é o próprio número. Agora, x também pode ser menos, né, k. Se for módulo de menos k dá o k, certo? Então, essas duas possibilidades. Então, a gente vai impor essas duas condições aqui. Então, vamos lá, ó. 2a quadrado menos 4a mais 10 igual a 400. Ou 2a quadrado menos 4a mais 10 igual a menos 400. Tá? Até vou colocar aqui, ó. 400 menos 400. Maravilha? Vamos seguir aqui então? Vamos separar aqui. Vamos fazer aqui. 2a quadrado menos 4a. Vou agrupar para dentro menos 390 igual a zero. Para facilitar os nossos cálculos, vou dividir todo mundo aqui por 2. A quadrado menos 2a menos 195 igual a zero. Maravilha? Vamos lá, delta. Vamos resolver aqui por delta. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta igual a 4 mais 195 vezes 4. 20, 36, 38, 4, 7, 730.
Delta igual a 784. Certo? Menos e menos, mais 195 vezes 4, tá aí. Joia? Beleza. Então, vamos achar as raízes. A, né? A raiz é A igual menos B, então menos 2, mais ou menos raiz de 784, dividido por 2 vezes o A. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Então, A igual menos e menos mais ou menos. Raiz de 784 tem um valor exato, olha, finaliza em 4. 25, raiz quadrada que resulta em 25, 625, certo? Então, esse cara aqui, o resultado dele é maior do que 25. Ele finaliza em 4. Então, pode ser com final 8. E se a gente multiplicar 28 vezes 28, vai dar 784. Raiz quadrada é 28, certo? Dividido por 2. Qualquer dúvida, faz a decomposição. Só para a gente ganhar tempo aqui. Então, quais são as duas possibilidades? A igual 2 mais 28, 30 por 2, que deu 15. A outra possibilidade é 2 menos 28 menos 26 por 2 menos 13. Tá? Vamos deixar por enquanto aqui. Vamos fazer uma análise antes, que é o seguinte. Vamos voltar lá no início, tá? Não posso perder de vista o que ele quer, né? Ele fala assim, ó. Seja Z um número complexo em que A pertence aos reais e é positivo. Opa! A pertence aos reais e é positivo. Então, esse cara está fora. Então, a princípio, a gente tem aqui o A igual a 15. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho uma outra equação aqui ainda, ó. Vamos lá. Vou arrumar ela, 2A quadrado menos 4A mais 410 igual a zero. Vou dividir todo mundo por 2 para facilitar. A quadrado menos 2A mais 205 igual a zero. Vamos lá. Delta menos 2 ao quadrado, 4 vezes 1 vezes 205. Delta igual a 4, vai dar menos, né? Menos 820. Delta igual a menos 800 e aqui deu problema. Por quê? Se ele fala que o A ele pertence aos reais, para a gente continuar isso aqui, eu consigo resolver quando o delta é negativo dentro dos complexos. Mas o A não vai ser um número complexo, o A vai ser um número real. Então, dentro do conjunto dos reais, a gente não consegue resolver raiz com delta negativo. Então, isso aqui eu abandono, tá? Essa equação aqui não vai levar a lugar algum. Então, quanto tem que ser o A? O A tem que ser 15. Ele pertence aos reais e é positivo. E a gente ignorou o menos 13, porque era negativo. Maravilha? Vamos ver aqui então. A alternativa correta, B de bola, 15. Ó, uma questão legal do ITA 2025, envolvendo números complexos. Galera, bons estudos. Qualquer coisa, deixa seu comentário aí. Não se esqueça, deixa seu like, curta, compartilhe e ajude o canal, tá bom? Valeu, um abraço, tchau, tchau.